Bom dia, irmãos e amigos que nos acompanham no canal do YouTube de nossa Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista. Ainda somos uma congregação, mas vamos plantar a Igreja do Senhor Jesus nesse distrito de Ribeirão Preto. E dando continuidade do nosso estudo de Tiago, hoje nós vamos verificar dos versículos 2, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu coloquei o título nessa mensagem de Shekinah, ou Shekinah. Para os teólogos, a tradução que mais se aproxima dessa palavra é a glória de Deus se manifesta. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, no templo, para Moisés, né? Era a Shekinah. No Novo Testamento, veremos que Jesus é a glória, é Deus manifestado. Jesus é o Rei, o Senhor da glória. Fato é, também, que o ser humano busca a glória para si próprio. E, às vezes, indevidamente, atribui glória de forma equivocada e até mesmo pecaminosa para outras pessoas. É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Tiago terminou o capítulo 1 de sua epístola mostrando que a religião verdadeira envolve duas atitudes: amar o próximo na prática, dando como exemplo o cuidado com as pessoas que enfrentam necessidades, e amar a Deus, demonstrado pelo cristão que se guarda da corrupção do mundo, buscando a santidade. Duas atitudes são citadas como partes integrantes do verdadeiro culto a Deus: o dirigir-se para dentro do mundo, quando o crente resgata a pessoa, e o preservar-se diante do mundo, quando o crente se guarda dos pecados do mundo, né? Continuando sua exortação prática, Tiago começa o capítulo 2 tratando do pecado da acepção de pessoas, que significa favorecer alguém, atribuindo-lhe glória em detrimento de outra pessoa. O crente no Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. É isso que estou pregando nessa tarde. Por quê? O verdadeiro cristão não atribui glória a alguém em detrimento de outra pessoa. Hoje aprenderemos 3 razões. Porque é pecado favorecer uma pessoa atribuindo-lhe glória em prejuízo de outra. Em primeiro lugar, porque veremos o Deus da glória. Quem é o Deus da glória? Veja Tiago 2, capítulo 2, versículo 1. Eu leio para vocês. Mas, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É pecado favorecer uma pessoa atribuindo-lhe glória em prejuízo de outra, porque Jesus Cristo e mais ninguém é o Senhor da glória. A glória aqui, por isso, colocada como a Shekinah, né? Do Velho Testamento. Tiago inicia o capítulo 2 escrevendo para crentes, para cristãos. Por isso ele diz, meus irmãos. Isto porque só alguém habitado por Deus, o Espírito Santo, pode praticar na plenitude o amor ao próximo, tratando igualmente as pessoas, né? Todas elas. No mundo, é fato normal favorecer os ricos, por exemplo, os poderosos, os governantes, as autoridades, os nobres, em detrimento de pessoas mais humildes da sociedade. Tiago declara que há uma incompatibilidade em alguém que se declara crente
no Senhor Jesus Cristo, mas favorece uma pessoa em detrimento da outra. É inconstante ser cristão, inconsistente ser cristão e tratar as pessoas de forma diferenciada, com parcialidade. O crente não favorece alguém porque é rico, famoso ou poderoso na sociedade. Tiago faz aqui uma declaração clara da divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é qualificado como o Senhor da glória. Ou seja, Jesus é Deus revelado. A divindade de Jesus foi revelada no Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João em Mateus 17. Jesus é Deus, meu amado. Você que me ouve, Jesus é Deus. Se Ele é o seu Senhor, Ele é Deus. Portanto, como só Jesus é Deus Criador e todos os demais seres humanos são criaturas, o discípulo de Jesus, que deve ser um pequeno Cristo, né? Um seguidor, um exemplo como Jesus era, não tratará as pessoas com parcialidade, porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Note que Tiago não está proibindo a atitude de corrigir alguém que está em pecado, por exemplo. Não é isso. Deus julga, Deus condena, Deus a um exalta, a outro abate, de acordo com as atitudes de cada pessoa. O que está sendo proibido aqui é o tratamento diferenciado entre duas pessoas por aquilo que elas são. Certa vez, o general grego Alexandre o Grande, ele estava em um tribunal julgando um de seus soldados que desertou na hora da batalha, amedrontado que estava. Então, ao iniciar o julgamento, Alexandre o Grande perguntou para o soldado: Jovem, qual é o seu nome? Todos ali presentes já esperavam a pena capital, a pena de morte para aquele rapaz, que era comum nesses casos, né? De deserção, de alguém fugir na hora da batalha por medo. E na hora que Alexandre o Grande perguntou para o soldado o seu nome, ele disse prontamente: Alexandre, Senhor. Nesse momento, conta a história que o general então disse assim, o general Alexandre o Grande: Jovem, ou você muda de nome, ou então você muda de atitude. Seja corajoso, seja forte, seja honrado, seja um soldado batalhador. A moral da história, né, nessa ilustração, se aplica bem ao que Tiago quer dizer aqui. Se você se diz cristão, então você não pode tratar pessoas com parcialidade, porque uma é rica e a outra pobre, por exemplo. Vai ser o exemplo que Tiago vai citar em seguida. Da mesma forma, Alexandre o Grande disse: Olha, o seu líder, eu, Alexandre, sou corajoso. Então você não pode ser covarde. Se você é meu subordinado, seja corajoso também. Ou mude de nome. E naquele episódio, Alexandre o Grande não deu a pena de morte para o soldado, mas deu a ele a chance de mudar de atitude. Então, meu irmão em Cristo, eu e você, que nós tomamos o nome de Jesus como nosso Deus, nós não podemos fazer diferença entre as pessoas, tratar com parcialidade as pessoas. Trate o próximo com o amor de Jesus, porque Ele é o Senhor da glória. Nós já vimos que o cristão não pode fazer diferença entre as pessoas, em primeiro lugar, porque Jesus é o Deus da glória. Agora, nós aprenderemos
que o crente não faz acepção de pessoas, porque existe o Deus que não é a glória. E esse Deus que eu estou me referindo agora é um D com letra minúscula. Vejam, eu leio para vocês Tiago 2, de 2 a 4. Vejam só. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-se abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? O Deus que não é a glória, Deus com D minúsculo, é a riqueza material que alguém possui. É Mamon, como Jesus atribuiu o Deus das riquezas. É pecado favorecer uma pessoa atribuindo a ela glória em prejuízo de outra, porque a riqueza não é um Deus para receber glória. Os bens que a pessoa possui não fazem ela digna de receber glória. Tiago está tratando agora do culto formal prestado a Deus com a igreja reunida. Nessa dispensação, não há dúvida que o cristão deve ser um adorador em tempo integral. Mas a Bíblia também nos ensina o culto formal, o momento de prestar adoração com a igreja reunida. É disso que ele está falando, quando ele diz no vosso ajuntamento. Ele cita o exemplo de algum cristão, talvez até o líder da igreja, que durante o culto tratou de forma bem diferenciada duas pessoas, porque uma é rica e outra é pobre. Na hora do culto, o rico é tratado com toda a cortesia e o pobre com indiferença e desprezo. É um exemplo de Tiago aqui, né? Eu destaco que o problema não está no tratamento cortês deferido ao rico. Nada disso é errado. O pecado é a diferença feita entre duas pessoas por causa das posses materiais de alguém. Não podemos, ensina Tiago, inspirado por Deus, tratar de forma diferente, privilegiando alguém em detrimento de outro por causa da classe social da pessoa, por causa da cor da pele da pessoa, a nacionalidade, a profissão mais humilde ou mais importante na sociedade, etc. Eu já vi uma pessoa que tinha uma profissão aos olhos do mundo mais honrada, eu falo, era alguém que formado em medicina, que recebia um tratamento diferenciado por alguns irmãos, em detrimento de outros mais pobres. Isso é errado. Isso é muito errado. Deus quer que nós amamos o nosso próximo. Não amamos o dinheiro ou a posição do nosso próximo. Todos devem ser tratados com amor, independente de sua cor da pele, independente de sua etnia, da sua nacionalidade. Já vi pessoas sendo bem tratadas porque eram de outro país. Eram norte-americanas, por exemplo, em clara distinção com outros de países de nacionalidade não tão privilegiado. Errado, pecado, Deus não aprova. Enfatizo, Deus não desaprova o tratamento cortês, solidário, amoroso, o tratamento que você faz cuidadoso com uma pessoa, interessado nela. Não, isso não é errado. O errado é fazer diferença entre duas pessoas. Esse é o pecado que Tiago está mencionando aqui.
como cristãos, vamos tratar todos de forma cortês, privilegiando, honrando a pessoa, desejando a salvação dela, desejando a amizade dela. Vamos deixar, tratar todos assim, com amor ao próximo. Porque na igreja do Senhor Jesus, todos são iguais. A igreja iguala o rico e o pobre, o escravo e o senhor, o rei e o cidadão normal, o deputado e o mecânico, o vereador e o professor, o soldado e o general. Na igreja do Senhor Jesus, todos são iguais. O cristão não pode fazer distinção entre as pessoas, porque todos somos iguais aos olhos de Deus. Se crentes, todos nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. As pessoas que são descrentes são todas criaturas amadas de Deus. O cristão que peca tratando as pessoas com parcialidade por motivos superficiais está agindo como um juiz que foi subornado. Não está julgando retamente. Na verdade, está julgando com uma intenção maligna. É isso que Tiago diz nesse texto. Este tratamento parcial, privilegiando o rico, provavelmente foi feito por alguém que ama o dinheiro, a raiz de todos os males, e pensa em ter algum benefício no futuro. Eu quero dar um exemplo agora de diferença entre criaturas que eu faço. Alguns irmãos que já veio aqui na minha casa sabem do que eu estou falando. Eu tenho uma parreira de uva e embaixo da parreira uma mesa de pedra. E eu queria muito atrair canários da terra aqui para minha casa. Então eu fiz uma grade. Primeiro eu comecei a jogar a comida dos pássaros em cima dessa mesa. Enchia de pardais, de pombinhas e também vinham um ou outro canarinho. Mas eu não estava satisfeito em alimentar pombos por várias razões. Talvez você fala, pastor, você está pecando. Você está fazendo acepção de aves. Estou fazendo acepção de aves porque eu não quero alimentar pardais, pombas. Então eu fiz uma grade, pus uma telinha, onde só o canário da terra passa. Consegui esse objetivo. E tadinho dos pardais, tadinho das pombinhas. Eles só ficam só olhando do lado de fora. E os canarinhos entram, comem a comida e saem e vão embora. E assim eu tenho conseguido trazer muitos canários aqui para o meu quintal. Mas é uma clara distinção de aves. Mas a Bíblia não fala que é pecado, né? Se você aí que está me ouvindo me convencer que eu estou pecando contra Deus, tratando de forma melhor os canarinhos da terra, eu tiro aquela grade de lá. Mas não é fácil tratar essa passarada toda também não, viu? Essa é uma das razões que eu fiz acepção de aves, tratando melhor os canários da terra em detrimento das pombas e dos pardais. Não faça isso com seres humanos, entendeu? Acho que esse meu exemplo aqui também torna-se ainda mais claro o que Deus proíbe, o que Deus não quer. Trate todos os seres humanos, o próximo, todas as pessoas que Deus coloca na sua vida, de forma amorosa, de forma interessada, de forma cortês. Quando eu falo de forma interessada, você está me entendendo, né? Interesse em salvar aquela alma, interesse em ajudar aquela pessoa, interesse em melhorar aquela pessoa, edificar aquela pessoa. É isso que eu estou falando. Nós já vimos que o cristão não pode fazer diferença entre as pessoas porque Jesus é o Deus da glória e porque as riquezas são
o Deus que não é a glória. Deus minúsculo, com D minúsculo. Agora nós aprenderemos, por último nessa tarde, que o crente não faz acepção de pessoas, pelo exemplo de relacionamento entre Deus e a glória. Então vejam só, eu leio para você Tiago capítulo 2, agora dos versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? É pecado favorecer uma pessoa atribuindo a ela glória em prejuízo de outra, porque Deus, que julga retamente, atribui glória de forma justa e não faz acepção de pessoas. Tiago dará 5 exemplos porque não devemos privilegiar o rico em detrimento do pobre. Em primeiro lugar, Deus fez os pobres ricos na fé. Oh, meu amado irmão, olha só que coisa bonita, né? A igreja é formada por poucos ricos. Essa é a realidade que nós vemos. A igreja do Senhor Jesus é formada por muitos pobres. E uma parcela de pessoas da classe média. Mas Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Sabe, irmãos e amigos, como pastor, começando um trabalho missionário, num local em que não há um ponto de luz de pregação, uma igreja do Senhor Jesus instalada, eu prefiro 1000 vezes que Deus nos enche a igreja de pobres, ricos na fé, do que nos encha a igreja de ricos materialmente, financeiramente. Sabe por quê? O rico na fé, ele faz muito mais na obra de Deus. Ele faz o que o seu Deus faz. Ele faz o impossível. Porque é a fé que move a mão de Deus para realizar os planos de Deus. Então, que a nossa igreja em Bonfim Paulista seja cheia de ricos na fé. E Deus vai acrescentar alguns ricos também financeiramente. Irmãos, amados, mas o rico na fé faz o impossível. Faz o que o seu Deus faz, pela fé. Já o irmão rico financeiramente, ainda que ele seja generoso, ele é limitado. Mas o rico na fé não tem limites, porque ele serve o Deus do impossível. Então, o primeiro exemplo é que Tiago aqui, né? Por que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Ele declara, porque Deus fez os pobres ricos na fé. Ou seja, aos olhos de Deus, o pobre tem uma vantagem sobre o rico. Está entendendo? Em segundo lugar, o segundo exemplo, Deus fez os pobres herdeiros do reino. Irmãos, é lógico, né? Todos os que o amam, diz o texto aí. Tiago não está excluindo a salvação dos ricos, não é isso. O Senhor da glória confere glória aos seus. As pessoas que amam a Deus, os cristãos, serão co-herdeiros com Jesus, reinarão com Ele. Por isso,
devemos tratar todos os crentes de forma igualitária. Privilegie todos, seja cortês com todos, ame a todos, porque todos nós estaremos junto com Jesus Cristo, nosso irmão primogênito, servindo Ele, reinando com Ele, herdando o reino dele. Todos os crentes são importantes aos olhos de Deus, são amados por Deus. O terceiro exemplo aí que Tiago dá é que os ricos oprimem os cristãos. E é uma verdade. Quantas vezes, né? Os cristãos são taxados como pessoas menores, inferiores, e são desprezadas pelos ricos, né? Aqueles que evangelizam de porta em porta aí já sentiram na pele o que é ser desprezado, né? O que é ser humilhado por ser crente. E os ricos fazem isso de forma mais veemente. O quarto exemplo que Tiago dá é que os ricos arrastam os crentes aos tribunais. Esses tribunais eram os tribunais judeus reconhecidos por Roma. E as pessoas que eram ricas não tinham a menor misericórdia, não tinham o menor amor pelos cristãos. E seja por dívida, seja pela fé do crente, eles arrastavam o cristão para os tribunais. E, em último lugar, a quinta razão que Tiago dá aqui como exemplo, porque a igreja do Senhor Jesus não pode fazer acepção de pessoas, é que os ricos blasfemam de Jesus. Já pensou? Você não vê isso na televisão diariamente? O Deus dos ricos, e eu estou falando agora de ricos não convertidos a Jesus, né? Obviamente. Eles blasfemam de Jesus. Blasfemar do nome, conforme Tiago diz aqui, é blasfemar do todo da pessoa. E nós não vamos tratar melhor um rico que talvez na sua casa, em outro momento, está blasfemando de Jesus, em detrimento de um irmão que não é bem sucedido financeiramente, né? Então, estas são as 5 razões. E eu quero destacar para você aqui: trate o próximo com o amor de Jesus, o Senhor da glória. Eu mostrei para vocês nesse texto 3 pontos. 3 pontos que o cristão não pode fazer diferença entre as pessoas. Em primeiro lugar, Jesus é o Deus da glória. Em segundo, as riquezas são o Deus que não é a glória. E aprendemos por último que o crente não faz acepção de pessoas pelo exemplo de relacionamento entre Deus e a glória. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Sabe, meus irmãos, a decisão que temos que tomar aqui, diante desses 3 pontos, eu vejo como uma só. Decida. Se o Espírito Santo está te incomodando, se você cometeu esse pecado, decida. Eu tratarei o próximo com o amor de Jesus, o Senhor da glória. Trate o seu irmão em Cristo dignamente. Melhor dizendo, trate todos os seus irmãos em Cristo, todos eles, independente de etnia, de nacionalidade, de cor da pele, da classe social que ele frequenta. Trate todos com muita cortesia, com muito amor. E aí, você vai estar amando a Deus e amando ao próximo. Deus os abençoe, que como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter essa atitude
porque é impossível alguém ser cristão, tomar o nome de Jesus e fazer diferença. E fazer acepção de pessoas entre duas irmãos por um motivo que não é claro, né? Que não é importante aos olhos de Deus. Trate o próximo com o amor de Jesus, o Senhor da glória. Eu quero pedir a sua ajuda, você que nos ouve, para você compartilhar este vídeo. Pode ser bênção para alguém. Quero que você se inscreva no nosso canal, porque quanto mais pessoas a gente tiver conosco, mais a palavra de Deus vai ser divulgada. Não esqueça de dar o like no vídeo, ativar o sininho e venha nos ajudar a plantar a Igreja do Senhor Jesus no distrito de Bonfim Paulista. Nos ajude para a honra e glória de Deus. No nome do Filho de Deus é que eu entrego essa mensagem para as suas vidas. Deus os abençoe. Pai, salva almas, transforma vidas, edifique teus filhos, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.